Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E claro, navegue no 4.5G da Claro, até 10 vezes mais rápido. Muito boa noite, meus amigos. Estamos começando esse programa especial do Virando o Jogo desta quinta-feira. Vocês vão ter como assuntos principais no programa de hoje o futebol feminino, que está muito em alta neste momento, não só com a disputa dos campeonatos, mas também porque nós temos aí, desde a semana passada, uma nova coordenadora na seleção brasileira e também uma coordenadora dos campeonatos, né, que foi a posse pela CBF na semana passada. E nós vamos hoje enfocar também no programa um outro futebol que é muito destacado também, que está esperando aí as determinações, inclusive, dos governos estaduais e municipais, para que se volte à atividade que é o Futebol 7. Futebol 7, né, que a RDC TV vai transmitir o Campeonato Gaúcho de Futebol 7 assim que nós tivermos as condições e, principalmente, as liberações por parte dos governos do Estado e também do município de Porto Alegre. Pois bem, nós estamos aí com os colegas Tiago Rocha. Boa noite, Tiago. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos do Virando o Jogo. Também o colega Paulo Nunes, conosco mais uma vez. Boa noite, Paulo. Tudo bem, Rogério? Boa noite a todos. Prazer participar contigo mais uma vez. E o nosso convidado especial para essa primeira parte do Virando o Jogo de hoje é justamente o coordenador do futebol feminino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Álvaro Prang. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Rogério. Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Um prazer estar participando do programa, levando informação do futebol feminino do Grêmio para a sua torcida. Muito bem. Sempre lembrando que vocês podem acompanhar a RDC TV através dos canais 24 ou 524 da Claro Net TV, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. E também você podendo acompanhar a nossa programação em qualquer parte do mundo através das nossas plataformas digitais. Tá certo? Bom, já vamos de imediato. Eu falei da importância que, nesse momento, está acontecendo para o futebol feminino no Brasil, porque tivemos aí a posse, né, da nova coordenadora da seleção brasileira, que é a gaúcha Duda Luizelli, e também tivemos a posse da coordenadora dos campeonatos da Confederação Brasileira de Futebol. E eu queria saber justamente do Álvaro se realmente esse é um novo momento para o futebol feminino. Tu acreditas? Qual é a expectativa que tu estás a partir da posse, né, dessas duas coordenadoras da semana passada? Rogério, eu acho que o futebol feminino ele vem numa crescente faz algum tempo, né? A gente teve o Campeonato Mundial ano passado, que foi um marco com recorde de públicos e de audiência na televisão. A gente vem numa construção também dentro do país da modalidade, tendo melhor estrutura por parte da CBF, um campeonato bastante interessante, inclusive para o público, e acho que a nomeação dessas duas pessoas como coordenadoras vai ajudar em muito o desenvolvimento da modalidade, né? Também é um fato importante destacar da CBF que as diárias das atletas da seleção feminina vão ser as mesmas dos atletas da seleção masculina. Isso tudo, ele cria um ânimo, ele cria um ambiente de desenvolvimento do esporte, né? Ontem mesmo a Duda, a treinadora, a auxiliar, Bia, estavam lá vendo o jogo do Grêmio, conversaram um pouco conosco. Tem várias ideias que vão ser lançadas em curto espaço de tempo, e a gente vê que todos querem lutar pelo incremento da modalidade, porque mesmo tendo um orçamento menor dentro dos clubes, a modalidade representa pelo menos 50% das torcidas desses clubes. E fora disso, ele também representa para a sociedade uma maneira de incluir alguém que gostava de esporte como brasileira, como torcedora de time, dentro da modalidade. Então, essa parte de inclusão é bastante interessante que todos os clubes entendam, especialmente nesse momento, né, que a gente vê no mundo várias disputas, algumas segregações, enfim, o futebol feminino também abarca essa visão de mundo melhor e para todos.
Álvaro, fizesse referência aí à presença da técnica da seleção brasileira e da própria coordenadora, a Duda, ontem no jogo do Grêmio. E hoje, essa dupla também está presente no jogo do Internacional. Isso já seria algum reflexo ou já vinha acontecendo isso na rotina do futebol feminino, esse tipo de acompanhamento mais de perto? Ele já vinha acontecendo, a própria treinadora da seleção e sua auxiliar a Bia, elas já tinham acompanhado um treino do Grêmio em Novo Hamburgo, quando uma véspera de jogo, antes da pandemia, foram alguns jogos também, mas é claro, é inegável que a nomeação de alguém aqui do estado vai fazer com que a gente tenha uma proximidade maior. Eu vejo que a modalidade tem que se unir, tem que se ajustar, a ida da Duda para lá, acho que vai acabar facilitando algumas pontes que a gente cria dentro do estado, fortalecendo o futebol feminino. Thiago Rocha e Paulo Nunes, fiquem à vontade também. Dentro desse fortalecimento, Álvaro, que o Grêmio vem apresentando, né, especialmente na temporada, na arrancada do Campeonato Brasileiro, o que houve de modificação do projeto do ano passado, que conseguiu até o acesso à primeira divisão do Brasileirão, para este ano, já no primeiro ano de primeira divisão, fazendo essa bela arrancada de Brasileirão? Olha, eu posso falar pouco sobre o ano passado, eu ainda não estava no Grêmio, eu cheguei no início desse ano. O que eu entendo é uma consolidação de um projeto dentro do clube. O clube ele começou a enxergar, alguns anos atrás, o futebol feminino com a sua devida importância, e preparou um projeto de médio e longo prazo para isso. Acho que essa estabilidade, essa base criada, uma nova estrutura, é que dá condições de suportar o bom campeonato que as atletas estão fazendo até o momento, né? Como tu bem mencionaste, a gente veio da segunda divisão ano passado, a expectativa sobre o nosso time esse ano era baixa, era para lutar para não cair, a gente está entre os primeiros colocados, e acredito que muito nas escolhas acertadas de contratações, mas principalmente a estrutura que o clube está oferecendo, o respeito que o clube está tendo em relação à modalidade para as atletas. Pois é, Álvaro, a gente fala sobre essa questão e chegar na primeira divisão do futebol feminino e fazer boa campanha, né? O Cruzeiro, que também veio dessa segunda divisão, entre aspas, assim, está em 12º lugar, não faz uma campanha parecida como o Grêmio. O Grêmio ganhou ontem 4 vitórias seguidas já, né? Ontem ganhou do Iranduba, já tem 2 pontos e é o terceiro colocado. Estava dando uma olhada aqui nos números e também tem uma das melhores defesas, né? O quanto que isso pode ser sólido daqui para frente, além da competição desse ano, também para conseguir ter uma base para um projeto no próximo ano também. Acho que a nossa intenção aqui, como eu disse, é um ano de consolidação. A gente almeja algumas conquistas maiores para daqui a 2 anos e a gente precisa tirar ensinamentos de todos os dias, né? A gente tem 4 vitórias seguidas, mas a gente sabe também que o campeonato é muito duro. A próxima rodada é contra o Corinthians, depois é Grenal. A gente não pode ficar tão animado assim, tem que estar feliz, contente com o que fez. Agora, sabendo que a estrada é longa e que cada desafio a gente representa um clube gigante, com pressão, e que representam esses torcedores desse clube gigante, né? Então, a gente sabe que a gente não pode dar um passo em falso ou passar uma mensagem errada na próxima partida. A gente tem que saber que sempre tem que evoluir, melhorar. Com isso, no projeto como um todo, que é o que tu perguntou, a gente analisa o que também do lado de fora do campo tem que melhorar, pode ser feito de outra maneira para as próximas temporadas ou próximo campeonato, e com isso a gente vai se desenvolver e trilhar esse caminho traçado pela direção do Grêmio. De médio e longo prazo, a gente está disputando títulos importantes no cenário tanto do Brasil quanto de fora. Álvaro, eu quero traçar um paralelo, fazer uma analogia entre o futebol feminino e o que acontece na política. Na política se diz muitas vezes que as mulheres não votam em mulher. E isso agora, aos poucos, vai mudando, né? Principalmente pela competência daquelas mulheres que estão militando na política. Eu te pergunto, no futebol feminino, não existe um preconceito, pelo menos eu noto isso, de parte dos homens em relação ao futebol feminino.
Mas as mulheres, ao contrário da política, as mulheres apoiam as mulheres no futebol? Tu falaste que é 50%, por exemplo, representação dos torcedores, não é? As mulheres estão apoiando o futebol feminino, no teu entendimento? Rogério, pelo que a gente vê, inclusive quando tinha público antes da pandemia, né, que infelizmente assolou o planeta, né, as mulheres faz grande parte do público do futebol feminino são de mulheres, os principais comentários são de mulheres, elas também viram que é um mundo possível, né? A gente tem narradoras, a gente tem comentaristas mulheres, a gente tem repórteres mulheres, então acho que o desenvolvimento da modalidade afeta todo esse ecossistema do futebol, até então muito machista, continua machista, obviamente, com vários comentários aqui, nem bem tu falaste, né? Um homem vendo um futebol feminino começa a tecer algumas críticas, né? Mas é engraçado, porque o futebol masculino, às vezes, em programas, a gente debate que está muito físico, que é muita força, muita velocidade, daí chega o futebol feminino que tem um pouco menos de físico, um pouco menos de força, um pouco menos de velocidade. É um jogo, talvez, até um pouquinho mais técnico, talvez, e sofre críticas, né? Então, é um entendimento que é outra modalidade, é um futebol feminino, dentro das suas características, mas nem por isso é pior que o masculino. Ele é diferente, tem suas coisas boas e ruins, como o masculino tem suas coisas boas e ruins, mas ele serve sim para agregar a torcida feminina dos clubes e também gera emprego para mulheres que podem viver desse ecossistema. Então, eu acredito que pela tua pergunta, respondendo sim, as mulheres participam muito desse cenário do futebol feminino, e mais do que isso, a gente consegue gerar um novo ambiente com novas situações para todos os lados. Até em cima dessa questão de diferenças e de projeto, daí é uma dúvida que eu tenho particularmente, Álvaro. Como é que funciona a prospecção, a contratação de jogadoras? Porque, particularmente no futebol masculino, há torneios amadores, a divulgação de competições, né? No futebol feminino, pelo menos no meu campo, no meu mundo, né, não tem campeonatos com tanta abrangência. Como é que funciona a questão de contratação de jogadoras? Vai mais por indicação? Relacionamento melhor com algum tipo de empresário? Como é que funciona esse mundo do futebol feminino no que se refere à contratação de jogadoras? Aí a gente tem que traçar a diferença de jovens, jogadoras e jogadoras do profissional. As jogadoras do profissional, ele funciona muito parecido com o futebol masculino. Análise de desempenho, empresários, contatos das próprias jogadoras que jogaram com as atletas em outros clubes. É basicamente igual a um mercado menor, mas o modus operandi vai se igualar em um curto espaço de tempo. Da base, realmente, a gente vê mais jogos de meninos nas quadras de Foot Society, na rua, enfim. Mas todos os clubes, e o Grêmio é um desses clubes, tem uma escolinha de futebol, o do Grêmio ali no Cristal, onde tem as equipes femininas de base ali e elas disputam campeonatos. Então, a Iber Cup ou campeonatos gaúchos de divisões inferiores, isso daí é um mercado, uma base de jogadoras que já existe, já não é mais tão incipiente quanto no passado, e acho que o próximo passo é esse que tu falou, a gente chegar numa quadra de aluguel e ter dois times femininos se enfrentando antes da gente entrar em quadra, o que seria fantástico, né? Algo bonito de se ver, né? Mas então acho que eu brinco sempre assim que o futebol feminino ele está alguns anos atrás do futebol masculino. Só que cada ano que passa do futebol masculino, no feminino passa uns 10, porque o caminho já foi trilhado pelo futebol masculino. Então a gente consegue dar passos mais rápidos por aquele caminho que já foi desbravado anteriormente, com isso a modalidade cresce de uma maneira mais consistente e rápida. Álvaro, a gente acompanha assim, algumas coisas do futebol feminino e tivemos recentemente a Copa do Mundo, que foi um sucesso, né, na modalidade, foi na França, e agora faz aí menos de um mês tivemos a decisão da Liga dos Campeões, né? O Lyon ganhou mais uma vez do Wolfsburg da Alemanha, e depois uma atleta do Wolfsburg foi contratada pelo Chelsea, a Pernille Harder, e foi uma contratação mais cara do futebol feminino, né? E a gente vê essas cifras que a gente está acostumado a ver no futebol masculino começar a entrar no mercado do futebol feminino. Claro que tudo numa proporção e aos poucos vai aumentando, né? Qual é o investimento do Grêmio e a diferença que foi, pelo que você pode notar nesse pouco tempo no clube, né? Eu digo nesse ano do clube,
do investimento feito ano passado, onde o Grêmio acabou jogando a segunda divisão, e agora na primeira divisão brasileira, qual a diferença, o tamanho desse aporte financeiro? Na verdade, o tamanho do aporte, como foi dito pelo presidente Romildo, ele fica perto dos 3 milhões, o orçamento anual do futebol feminino. E muito da diferença que eu, conversando com as pessoas e vendo o que tinha sido, como era o ano passado e esse ano, é basicamente estrutura, né? Claro, a folha também, a gente contratou algumas atletas, mas a folha do Grêmio não é a mais cara do futebol brasileiro, não é a mais baixa também, ele está numa média de mercado, mas a estrutura não. A gente está investindo bastante em estrutura para dar o conforto para as atletas, né? Assim como no masculino, que todo atleta sai do treino, tem a sua alimentação balanceada, tem onde descansar, tem o seu lazer, tudo cuidado pelo clube, o feminino funciona da mesma forma. A gente tem a suplementação, a gente tem um refeitório novo, uma empresa terceirizada, tal qual a mesma empresa que atende o Grêmio masculino profissional atende o Grêmio feminino profissional. Melhoria de estrutura dentro do estádio, de vestiários, de sala de fisioterapia, da parte médica. Acho que esse crescimento, essa base, como eu disse lá atrás na primeira pergunta, é que faz o Grêmio ter uma solidez nesse campeonato, das pessoas que estarem dentro de campo, olharem para fora e sentirem respaldo. Acho que isso é fundamental em qualquer profissão. Assim como vocês, como repórter, que podem usar ou não uma pergunta, dependendo se a empresa dá respaldo ou não, no futebol, da mesma forma. O atleta se sente abraçado pelo clube, abraçado pela instituição, sabendo que do lado de fora o clube entende a importância para o cenário nacional do futebol feminino e tudo que elas representam para a nossa torcida. Com isso, essa comunhão de dentro de campo, comissão técnica e diretoria, que vai o orçamento, sabendo que tem momentos que a gente tem que investir para a estrutura, porque a gente subiu para a primeira divisão, quer permanecer, sonhamos em disputar um campeonato internacional em pouco tempo, 1, 2 anos, então a gente tem que investir muito nisso, mas também não pode esquecer de dentro de campo, que é a razão do futebol feminino existir, as jogadoras, né? O Álvaro Prang, que é o coordenador do futebol feminino do Grêmio, continua conosco, mas antes eu quero mandar alguns recados aqui. O primeiro deles é para você que agora está retomando a sua atividade física monitorada. O professor Leandro Brandão está com uma oportunidade talvez única, não é, para você recomeçar aí a sua atividade física. Você sabe que o professor Leandro Brandão, no CT Ciclo 21, é especializado em condicionamento físico e também em emagrecimento. Então, você que passou esse período aí, que possa ter ganhado alguns quilos, não é? O professor Leandro Brandão tem um método lá muito especial para que você possa baixar de peso e também readquirir um condicionamento físico. E o que eu disse, que talvez seja o único, você não precisa firmar lá no CT Ciclo 21 um plano de 3 meses ou 6 meses. Não. Você faz o plano mês a mês. Você paga o mês e treina. Gostou? Quer continuar? Paga o mês seguinte e treina, sem nenhum problema. Tá certo? Então, eu vou dar aqui o WhatsApp do CT Ciclo 21 para você se comunicar com o professor Leandro Brandão. 51, o código de área, 99783-1477. 99783-1477. WhatsApp do CT Ciclo 21, que fica ali na Avenida Ipiranga, 4660. Vamos às mensagens do Zafari, da Fê Comércio e também da Claro, e voltamos em seguida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Bom, você viu aí a mensagem da Claro, é isso mesmo. Primeiro que o 4.5G da Claro é até 10 vezes mais rápido. E tem essa oferta do 20 GB, onde você tem 8 GB para navegar como bem entender na internet, outros 8 GB para você curtir filmes e séries, e ainda tem, na adesão desse plano pós, 20 GB, você tem outros 4 GB de bônus. Então, é muita internet para você nesse plano 20 GB pós da Claro. Não perca mais tempo, até porque é só R$ 119,99 por mês. R$ 119,99 para tudo isso de internet. Você pode acessar o site da Claro agora, claro.com.br/pós, ou então pelo telefone 0800 720 1234. Repito, 0800 720 1234. Deixe o sol entrar. Claro. Álvaro Prang, coordenador do futebol feminino do Grêmio, por falar em o sol entrar, né, no futebol feminino, né, falando de uma forma abrangente, eu, pelo menos desde que eu estou na crônica esportiva, que eu ouço em falar em campeonatos femininos, em futebol feminino. Talvez o primeiro time que eu me lembre tenha sido, e de mais afamado, tenha sido o Radar, né, do Rio de Janeiro e tal. Na tua ótica, por que o futebol feminino no Brasil, desde aqueles idos tempos, ele não emplacou, não pegou, e com toda a qualidade técnica que tem o futebol brasileiro de uma forma abrangente, até hoje o futebol feminino não está lá ganhando Copa do Mundo e tudo mais? Qual é a tua visão sobre isso? Por que isso? E se é que agora vai, né? Se vai engrenar mesmo? Eu acho a pergunta é interessante, mas ela tem vários vieses de respostas, né? A gente, quando compara a seleção brasileira feminina e seus triunfos com a seleção masculina, realmente a feminina ela fica aquém, né? Mas a gente tem uma superpotência do futebol feminino no passado, que era os Estados Unidos, por conta muito de sua base e de todas as universidades terem equipes de futebol feminina. O sistema esportivo americano ele funciona de outra maneira e com isso dava mais espaço às mulheres a jogar futebol, né? A partir do momento que foram evoluindo, os clubes europeus principalmente começaram a ter clubes femininos em competições mais organizadas, que não tínhamos também essa organização toda que hoje as competições têm, criando disputas internas. Isso também foi se desenvolvendo na Europa, e acho que como cadeia aqui no Brasil surgiu nesse lastro, né? Hoje o futebol feminino no Brasil experimenta essa pujança, essa subida, essa melhora em termos de condições, muito pelas questões legais das equipes serem obrigadas a ter um departamento feminino, né, jogando campeonatos. E com essas equipes sendo obrigadas, se criou um mercado. Então, Rogério, respondendo a tua pergunta, assim, de maneira rápida, é algo que daria uma dissertação, uma tese fácil. Eu acho que a questão mercadológica ela tem que amparar o esporte, para ele deixar de ser um esporte amador e de poucos participantes, para ser um esporte que tenha um mercado mais sólido e onde as empresas vejam que aquilo faz a diferença para elas, né? E o Brasil é um mercado grande, mas de não muito poder aquisitivo, o que pode ser bom também para o futebol feminino, que é mais barato que o masculino. Acho que a gente tem que desenvolver muito mais a base do futebol feminino, e é um dos motivos que entendo, a gente não tem ainda resultados tão expressivos quanto o futebol masculino. O futebol de base masculino é massificado, qualquer lado que tu vai no país, em qualquer viela, os meninos jogam futebol. Acho que as meninas têm que ir para a rua e jogar esse futebol. Acho que elas têm que tomar conta do seu espaço, é uma questão de ocupação de espaço mesmo, para a gente ter uma base muito maior e daí tirarmos jogadoras
com tudo o que é necessário de ser profissional. Vocês sabem que a gente fala muito do que é preciso para ser um jogador. Não basta ter habilidade, tem que ter muita força de vontade, aptidão física, cuidado com as lesões, etc. Psicológico influencia muito. Acho que é falta de base mesmo e falta de mercado. Durante uma pergunta passada, falaram da maior transação agora do futebol feminino. Isso também é importante para o mercado entender que dali pode sair algo vantajoso financeiramente. Querendo ou não, o mundo é capitalista e as empresas e as pessoas que trabalham nesses lugares têm que ganhar o seu dinheiro, têm que ter o retorno do seu investimento. E com o aumento do prazo dos contratos dos atletas e o início de transações entre clubes de jogadoras, significa que, num curto espaço de tempo, o Grêmio, por exemplo, pode estar vendendo uma atleta para um clube europeu e, com isso, ganhando dinheiro. Não acontecia no Brasil isso até ano passado, né? A gente não tinha venda de jogadores, esperava um contrato acabar e ela se transferia para outro clube. Então, acho que essa junção de coisas, ocupação dos locais da cidade para aumentar a base, um incremento mercadológico e a legislação favorável ao futebol feminino vai fazer naturalmente com que daqui a 16, 20 anos a gente chegue a algum resultado. É que futebol é sempre meio imediatista, né? A gente quer que na próxima Copa do Mundo a gente seja campeão, tenha artilheira e defesa menos vazada. Infelizmente, as coisas são de plantar e colher mais adiante. Álvaro Prang, que é o coordenador do futebol feminino do Grêmio, falando não apenas do Grêmio, mas do futebol feminino de uma maneira mais abrangente. Quero te agradecer muito a participação no Virando o Jogo e deixar o programa sempre à disposição, não apenas do futebol feminino do Grêmio, mas do futebol feminino de uma maneira geral. Sucesso e boa sorte, porque sempre se precisa também um pouco de sorte, Álvaro. Não, a sorte é sempre bem-vinda, não tem como abandonar a sorte, né? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, um prazer, uma satisfação falar do futebol feminino do Grêmio em geral, de esportes em geral, é um assunto que eu sou apaixonado e agradeço demais, qualquer coisa estou à disposição. Muito bem. Muito obrigado, Álvaro Prang, que é o coordenador do futebol feminino do Grêmio. Por falar em esportes, eu quero lembrar para vocês que o novo serviço do SESC para você manter a forma sem sair de casa é a Academia Online SESC. São salas virtuais e aulas ao vivo com educadores físicos. Mais de 200 aulas por mês por um preço especial de R$ 19,90 ou R$ 53,00 pelo plano trimestral. Treinos de 30 minutos cada de ginástica, ritmos, pilates, solo, alongamento, funcional e muito mais. Acesse sesc-rs.com.br/esporte/academia-on-line e garanta já a sua vaga. Claro. Deixe o sol entrar. Estamos com o Virando o Jogo ao vivo pela Ao vivo não, né? É o costume de dizer ao vivo. Nós estamos hoje com um programa especial gravado, como você já deve ter notado. Mas sempre aqui pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Abordamos na primeira parte o futebol feminino, né? E eu falava na abertura do programa da importância que o futebol 7 está tendo no Brasil. As disputas, as quadras, agora paradas, fechadas aí por conta da pandemia, mas aos poucos vai existindo a flexibilização. E nós estamos numa grande expectativa, porque a RDC TV vai transmitir o Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Então estamos aguardando aí a liberação para o mais breve possível. Enquanto isso, vamos, né, fazendo todas as estruturas, tanto nós na RDC, quanto o Futebol 7 aí, para que tenhamos esse campeonato o mais breve possível. E está conosco agora o Eduardo Marona, que é técnico do Futebol 7 do Internacional, é técnico da Seleção Gaúcha de Futebol 7 e também integrante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Eduardo Marona, seja bem-vindo aí ao Virando o Jogo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Agradeço o convite mais uma vez.
Estamos aí fazendo parte desse futebol 7, que é hoje o esporte mais praticado no Brasil, né? Pois é, os números são impressionantes, né? São milhões de praticantes, é isso? Hoje o futebol 7 é o esporte mais praticado no Brasil como modalidade, é o futebol 7. Superou já futsal, futebol de campo. Hoje é o esporte mais praticado no Brasil, né? Eu fico imaginando como devam estar aqueles, né, como o Paulo Nunes, como o Thiago Rocha. Eu já sou veterano, estou aposentado, né, mas joguei muito tempo também o futebol 7. Mas como estão aí os praticantes do futebol 7 para voltar, né, com a abertura das quadras e tudo mais. Como é que está se dando esse momento aí, Eduardo? O que pode o futebol 7 estar nesse momento praticando? A gente até costuma brincar, que é muito o slogan também da Futebol 7 Brasil, né? Futebol 7 é coisa séria. O society é a pelada, é aquela dos amigos que depois tem o churrasco. Futebol 7 é muito parecido, mas tem suas regras, né? É gerido por uma entidade. A gente está numa expectativa muito grande de voltar a treinar, porque parou tudo praticamente no dia 15 de março, se eu não me engano. Foi o último jogo do Internacional. A gente fez um jogo pela Taça Governador. E aí, com a vitória, a gente passou para a semifinal e parou tudo. Então, a gente está desde março, praticamente, ficou um bom tempo sem poder fazer nada, era mais treino pela internet. Então, a gente continuou fazendo os treinos via Meet, porque no Internacional hoje a gente tem uma comissão técnica, até a nossa preparadora física, a Patrícia, que ela trabalha com o Brandão, trabalha direto com o Brandão, conhece bem o Brandão, né? Ela é preparadora física lá e já é minha preparadora física há algum tempo, então eu costumo, aonde eu vou, eu levo a minha comissão, assim, até para uma questão de confiança. A gente seguiu com esses treinos no Meet, ou no Zoom, a gente foi fazendo treino só via internet. Conforme foi flexibilizando, a gente conseguiu fazer alguns treinos no CT do nosso parceiro do Jefferson, que é a Crossfire, mas também com um grupo muito reduzido, só que a cada semana é um novo decreto, e aí libera as academias e os CTs para que se treine. Fecha tudo de novo. Libera, fecha. Então a gente acaba ficando mais nos treinos físicos pela internet, aguardando para voltar às quadras. A gente treinou agora, foi terça-feira, no Rodrigo Mendes, mas são 8 atletas por horário, mais 2 membros de comissão. Então tu pode trabalhar finalização, treino coordenativo, mas nada de coletivo, né? Quero deixar o Thiago Rocha e o Paulo Nunes também à vontade aí para questionar o Marona. Marona, até sobre essa dificuldade que o futebol 7 vem sofrendo, né, por conta da pandemia, a gente tem alguns esportes já que conseguem aí dar os seus primeiros passos, o futebol já está com um processo um pouco mais longo, né? Quais são as conversas que vocês vêm tendo com a Fut7 Brasil, com a própria Secretaria do Esporte do Estado do Rio Grande do Sul? Qual é a ideia? Tem alguma projeção para o retorno das competições? A Futebol 7 Brasil acredita que lá pelo dia 27 agora desse mês a gente consiga dar o pontapé inicial de novo e fazer as semifinais e finais da Taça Governador, né? No dia 27 faria a semifinal, dia 28 final, e provavelmente começar o Campeonato Gaúcho também, né? Porque o grande problema é esse, não há um discurso afiado por parte das nossas lideranças políticas, né? O prefeito fala uma coisa, o governador fala outra, e aí libera cidades da Grande Porto Alegre, mas não libera Porto Alegre. Aí libera Porto Alegre, fecha a Grande Porto Alegre. Então, é uma coisa que eu acho que deveria ter um protocolo a ser seguido, né, para que a gente pudesse retomar, mesmo que com 8, 10 atletas, mas que fosse uma coisa mais concreta. Eu vejo isso muito... essa semana dá para treinar. Semana que vem já para tudo. Mas a gente fica nesse meio. Então, para nós, como gestores de equipe, é muito complicado. Tu não consegue ter um planejamento a longo prazo. Por exemplo, a gente treinou segunda-feira, mas tu não pode fazer coletivo. Então já fica difícil de eu preparar a minha equipe que vai disputar uma semifinal se eu não posso fazer coletivo. Eu não posso nem fazer nenhum treinamento pensando na outra equipe. Aí, essa semana a gente treina, semana que vem flexibiliza, pode um pouco mais. Aí daqui a pouco, não pode.
E aí o planejamento que eu tinha para uma semifinal já parou tudo de novo. Pois é, Eduardo, a gente acompanha, né, e o futebol 7 acho que cada vez cresce mais em termos de ligas, né, e a gente vê o desenvolvimento e o investimento próprio que, por exemplo, o Grêmio tem feito, o Internacional está fazendo. Para ter uma ideia, assim, o quanto que de atletas num elenco do futebol 7, por exemplo, né, a gente está acostumado aí com futebol de campo, com o futsal, o quanto é o número de atletas no elenco de futebol 7. E agora um desafio maior, imagino eu, para 2020, nessa sequência, porque teve essa parada, né, da pandemia, muita coisa se perdeu, a preparação mesmo, como você falava aí, não se sabe, às vezes pode treinar uma semana, da outra, daqui a pouco não pode nem treinar, aí depois pode jogar, daqui a pouco não pode mais, então queria entender um pouquinho dessa situação, assim. Hoje o grupo do Inter conta com 30 atletas, tá? É até um grupo expressivo assim, para o meio do Futebol 7, mas é que o Inter, como está em parceria com a Futebol 7 Brasil para as competições, né, tá bem engajado na Futebol 7, a gente tem Taça Governador, a gente tem Campeonato Gaúcho que vai começar, tem Liga Fut 7, tem a Liga Nacional, provavelmente Liga das Américas, Copa do Brasil, quer dizer, então tu tem ao longo de um ano 6, 7 competições. Tu precisa de um grupo extenso até para suprir essa demanda que tu vai ter de jogos provavelmente todo final de semana. Então, hoje, principalmente os maiores times aqui do estado têm um grupo já maior assim, de atletas, né? E os times que estão começando normalmente têm lá seus 14, 16 atletas para poder manter o seu clube, né? Você falou, Eduardo Marona, a respeito da Futebol 7 Brasil, não é? Nós temos outras entidades também aí que procuram fomentar o Futebol 7, mas me parece que a Futebol 7 Brasil é aquela que está, vamos dizer, à frente, na liderança por uma profissionalização do Futebol 7 no Brasil. É isso? O que eu vou te dizer, assim, ó, eu já trabalhei em outras entidades, tá, como treinador, e acho que são bem organizadas, gosto muito do trabalho, só que eu vejo que a Futebol 7 hoje ela deu pelo menos 2 passos à frente. Ela fecha com um canal para fazer a transmissão, né? Então a gente tem a RDC TV para fazer essa transmissão. Isso é uma coisa que já eleva o nível do esporte, porque tu consegue fomentar os teus atletas, tu consegue fomentar pessoas que estão assistindo a modalidade e vão ter interesse, tu consegue agregar patrocínio, porque o patrocinador vai saber que a sua marca vai estar sendo vista por mais pessoas, e a gente tem que entender que hoje é um negócio, o Futebol 7 hoje virou um negócio, né? É uma empresa, o Inter é uma empresa, então a gente tem que entender isso, por mais que tenha paixão, que tenha vontade de jogar, a gente tem que entender que cada vez mais é uma empresa, então tu tem patrocínio, tu tem parceiros, que tu vai ter daqui a pouco uma pessoa que não pode te apoiar com um valor financeiro, mas ela pode te trocar por serviço, então é mais um apoiador. A Futebol 7 Brasil trouxe, por exemplo, na Copa do Brasil, ela fez um álbum de figurinha. Quem nunca aqui sonhou em ser uma figurinha? Isso é uma coisa que quando eu era criança, eu joguei categoria de base, eu sonhava um dia virar uma figurinha. Não virei atleta, então não virei figurinha. E aí no começo do ano, eu viro figurinha e eu tenho o prazer de estar no mesmo álbum que o Rodrigo Mendes, que é um cara que eu vi jogar, entendeu? Eu colecionava a figurinha dele. E aí eu tô no mesmo álbum. Então, isso é uma coisa que enche os olhos, né? E fomenta o esporte. E a Futebol 7 Brasil, por exemplo, vai ter Liga das Américas. As equipes que são as vencedoras das etapas aqui, eles pagam a viagem. O ano passado, a seleção brasileira foi para Roma, masculino e feminino, eles pagaram igual para o masculino e para o feminino. E passagem e estadia para todos. Então, quer dizer, eles fomentam o masculino e o feminino junto. Isso já é um outro passo. Eles dão a mesma visibilidade para os dois. O álbum de figurinha tinha masculino e feminino. A seleção brasileira viaja com masculino e feminino e eles pagando. Então, sabe, é outro patamar. Eu acho que elevou o esporte justamente para isso, para que a gente consiga profissionalizar. Até quanto à questão profissional do esporte, Eduardo Marona, como é que funciona o processo de contratação de jogadores? Por exemplo, eu e o Paulo Nunes estamos lá na pelada, jogando bola.
Pode aparecer o Eduardo Moroni me oferecer um contrato, querer a minha contratação. Como é que funciona a contratação dos jogadores assim no Futebol 7? Pode. Por exemplo, assim, ó, eu agora sou treinador da Seleção Gaúcha. Tá? Vai ter pela Futebol 7 o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Então eu tenho que estar agora nas quadras, quando retomar, né, assistindo as equipes, principalmente as equipes que são filiadas, né, a Futebol 7 Brasil, para ver se tem um jogador que é interessante para levar, mais ou menos naqueles moldes que a seleção de campo faz, né, que manda o Tite e sua comissão para os estádios para assistir os jogos. Mas no Inter a gente também tem o Gutinho, que é o nosso coordenador, e o Gutinho faz esse trabalho. Ele analisa os jogadores, ou agora durante a pandemia, por exemplo, ele sabia que um jogador ia ficar livre da outra equipe, porque eles são inscritos por competição. Então, tá acabando o vínculo, ele vai sair, é um jogador que ele traz o nome para a comissão, nós temos um grupo no WhatsApp com a comissão, ele traz, a gente faz uma reunião, debate alguns nomes, esse nome é interessante, se encaixa naquele modelo que a gente quer jogar, ou serve para... E aí a gente vai conversando, o Gutinho vai atrás, conversa com esse atleta e tenta acertar para trazer o atleta, né? Que é aquilo que eu disse, ainda não há esse contrato profissional, mas há toda uma preparação com esses atletas, há uma conversa, há aqueles atletas que precisam receber uma ajuda de custo, alguma coisa, e aí é feito através disso. Hoje no Internacional, por exemplo, nenhum atleta precisa pagar mensalidade. E isso é uma realidade que a gente tem no Futebol 7 Brasil, em muitas equipes, onde os atletas precisam pagar uma mensalidade porque o clube necessita desse valor para suprir as suas despesas. Com comissão técnica, com aluguel de quadra, com taxa de jogo. Hoje o Internacional não precisa cobrar essa mensalidade dos atletas. Eu acho que a profissionalização, assim, a gente falando de ser a profissão mesmo em si, ela está muito longe de acontecer com o desenvolvimento do Futebol 7 aqui no país como um todo? Eu acho que não. Acho que a gente deu um passo muito grande já com a chegada da Futebol 7 e a gente vê isso em outros estados, por exemplo. Eu vou dar o exemplo de Santa Catarina. A gente tem hoje no Figueirense feminino, por exemplo, as últimas 3 melhores jogadoras do mundo. Consecutivos, assim, cada ano foi uma. Então o Figueirense tem as 3. Essas meninas têm um contrato já diferenciado. A gente pega a Chapecoense. Muitos atletas já têm contratos. O Corinthians. A gente tem atletas no Corinthians hoje que têm contrato. Então, muda muito, né? O Vitória da Bahia. A gente vê atletas hoje que já conseguem viver do Futebol 7. São atletas de Futebol 7, se preparam para isso, treinam de segunda a sexta para jogar final de semana e vivem do Futebol 7. É diferente, né? Eu acho que já deu um passo a mais e graças a isso da Futebol 7 Brasil. Porque quando um atleta ele é convocado para a seleção, tá? Vamos dar um exemplo, ele é convocado para a seleção banca a tua viagem para Roma, como teve em Orlando, com passagem de avião, com estadia, com alimentação, tu te dá conta que assim, opa, eu preciso fazer o meu melhor também. Já que eles estão acreditando em mim, eu tenho que fazer o meu melhor. E aí vai buscar a preparação, vai buscar todo um empenho, e daqui a pouco o clube vê que esse jogador é diferenciado, e o jogador consegue dizer, para jogar eu posso escolher o time que eu quero jogar, então eu vou cobrar. Nós estamos com o Eduardo Marona, que é o técnico do Futebol 7 do Internacional, da Seleção Gaúcha, e também integrante da Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Ele falou agora há pouco sobre fazer o melhor. E quem tem e faz o melhor filé da cidade, você sabe, é o restaurante Churrascaria Santo Antônio. Aliás, o Santo Antônio é a churrascaria mais antiga do Brasil. 85 anos tem a churrascaria e restaurante Santo Antônio. E você pode, agora, né, a gente falava em decretos, os decretos permitem, tanto para o almoço e para o jantar, né, que o Santo Antônio esteja aberto de segunda a sábado. E tem também a teleentrega. Né? A teleentrega, que você já está acostumado, 3222-3130. 3222-3130 é o telefone da teleentrega do Santo Antônio. Mas dê uma passada lá, né? Flexibilização agora permite almoço e jantar de segunda a sábado e voltando aí à rotina, normalidade e funcionamento do Santo Antônio.
Vamos às mensagens do Banrisul, da Claro e da Assembleia Legislativa do Estado e nós voltamos em seguida com o Virando o Jogo. Estamos vivendo um momento diferente de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Com o 4.5G da Claro, você navega até 10 vezes mais rápido, posta tudo voando, aproveita vários apps e ainda fala ilimitado, do pré ao pós. Deixe o sol entrar. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Estamos de volta com o Virando o Jogo, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 na Claro Net TV. Que tal pagar e receber em tempo real 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, inclusive nos feriados? É isso aí. Pagar e receber em tempo real 24 horas por dia, nos 7 dias da semana e até nos feriados. Que tal? Porque vem aí o Pix no seu Banrisul Digital. Pix no Banrisul Digital está chegando. Não perca tempo, faça o seu pré-cadastro no aplicativo, no Banrisul Digital, porque está chegando o Pix no Banrisul Digital. Eduardo Marona, nós falávamos antes a respeito da questão dos decretos do Estado, dos municípios, que às vezes são conflitantes, e realmente, eu, como vice-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, da ASEG, represento a entidade no Conselho Estadual do Esporte. E hoje ainda nós tivemos uma reunião regular, mensal, reunião ordinária, e um dos aspectos que se abordou foi justamente essa unificação, vamos dizer assim, dos decretos do Estado com os municípios, para que nós não tenhamos a intervenção, como vem acontecendo, do Ministério Público, inclusive fazendo alguns municípios que já tinham avançado voltar atrás. Então, essa sugestão do Conselho Estadual do Esporte está sendo encaminhada, provavelmente amanhã, para o governador do Estado e também para o comitê que delibera sobre isso, para que nós tenhamos uma flexibilização maior no decreto estadual, porque tem vários municípios, como tu frisaste, que já estão adiante. Não é? Já estão adiante. Então, esse me parece um ponto importante para que a gente tenha o mais breve possível a volta dos jogos do Futebol 7. Eu sempre digo assim, eu acho que a gente tem que realmente tem que tomar todos os cuidados, né? Por causa que não é um vírus, uma gripezinha qualquer, como todo mundo fala. Eu tive o coronavírus e eu fiquei bem mal. Eu passei 10 dias com muita dor no corpo, tive desconforto respiratório, mas aí é que a gente não entende realmente. A minha esposa, por exemplo, não pegou. A gente fez o exame e deu positivo, dela negativo. Então, é um vírus que a gente ainda tem que entender. Só que, ao mesmo tempo, o que eu vejo? Assim, algumas atividades podem, outras não podem. Eu sou proprietário de escolinha de futebol. Eu tenho 12 anos uma escolinha de futebol. Minha escolinha de futebol fica dentro de uma escola privada em Canoas. A escola, por ser privada, não pode abrir para que eu faça minhas aulas da escolinha. Mas aí, por outro lado, as crianças, por estar estudando via Meet, via Zoom, as crianças, no final de semana, o pai leva para o shopping para desopilar. Quer dizer, ele pode ir para o shopping, mas ele não pode ir para a escola, ou ele não pode ir para a escolinha. Então, tem algumas coisas que eu acho que deveriam ser acertadas em relação a isso. Assim como no esporte. A gente tem esportes hoje em duplas que podem ser praticados, mas o futebol não pode. Ok, tem contato. Mas o de dupla também tem. Querendo ou não, também vai ter contato.
Então, eu acho que a gente deveria ter uma linha de pensamento, né, por parte dos nossos governantes, para a gente poder retomar as atividades. Até quanto a essa paralisação, Eduardo Marona, como é que funciona, e você numa das suas respostas explicou essa relação de apoiador e patrocinador. Como é que está essa relação? Está complicado? Ainda precisa um pouco mais de engajamento? Tem pessoas novas entrando no apoio ao futebol 7, com essa ajuda do Futebol 7 Brasil, expandindo um pouco mais o torneio. Como é que funciona essa relação dentro do esporte? Na verdade, nesse ano, em função da pandemia, os grandes investimentos acabaram dando meio que uma segurada. Assim. Algumas pessoas deixaram de apoiar, mas também entrou muitos apoiadores. E isso, para algumas equipes, foi bom, entre aspas, nessa parada, porque conseguiram se organizar de uma maneira a entrar em contato com apoiadores e patrocinadores, oferecendo já o projeto em parceria com a equipe que vai disputar de uma competição de nome e de um aporte muito bacana, que é a Futebol 7. Então, isso ajuda, de certa maneira, a tu vender, né, a tua imagem. O Inter, por exemplo, fechou essa semana com a Body Loud, da Cláudia Faquin, que a Cláudia tem acho que é Aquabike. Só ela tem isso aqui no Brasil. Ninguém tem. É uma preparação completamente diferente. Assim, eu sei que ela é uma bicicleta dentro da água, mas ela tem uns jatos também de drenagem e tal, que ajuda muito na preparação física. Então, os nossos parceiros, a grande maioria, se mantiveram, né? Até se puder dar um merchan deles aqui, a gente tem os CTs, né, que trabalham conosco. Então, o CT tanto da Crossfire como da Cláudia estão nos auxiliando, mas a grande maioria das equipes eu acho que perdeu um pouco de aporte financeiro, né, por causa da pandemia. Então, hoje o que está acontecendo muito é a troca por parceria. Em vez de patrocínio, está sendo feito parcerias. As equipes conseguem, daqui a pouco, um psicólogo em troca do trabalho dele. Ele vai atender os teus atletas e tu vai oferecer o trabalho dele nas tuas redes, na tua camisa, para poder divulgar esse parceiro, né? Paulo Nunes, para a gente encerrar. Uma questão, então, sobre Grenal. A gente fala, e o torcedor com o tempo vai acabar se acostumando, né? Também tem o Inter, também tem o Grêmio, vai ter a cobrança, expectativa pelos jogos, enfim. Sobre esse planejamento, né? E sobre esse jeito de gerir o futebol 7, como está fazendo o Internacional. A gente vê que o Grêmio também tem anunciado contratações, enfim. A questão de planejamento, a diferença, né? No que tu entende assim, um pouco de diferente desse planejamento do Inter em relação ao do Grêmio? Cara, o Josimar, tá, que é o nosso gestor, tá fazendo um trabalho bem bacana, assim, ele tá trazendo vários atletas, ele, dentro do possível, tá atento também, porque esse ano provavelmente tem mudança de direção dentro do Internacional, né, da entidade, Esporte Clube Internacional, tem a eleição, então deve mudar presidente, muda a direção, a gente tem que estar atento a isso, né? O Josimar também está atento, e aí, claro, tem toda essa parte que a gente sabe, política dentro dos clubes. Então, apesar de ter um estreitamento com o clube, tu depende de quando vai mudar a gestão para ver como vão ficar as coisas, né? O Grêmio pegou essa gestão agora, né, que está em andamento, então também tem esse estreitamento lá, e a única diferença que eu vejo assim hoje, tá? É que o Inter fez contratações pontuais e trouxe grandes nomes, e o Grêmio, na verdade, vendeu, né, as suas contratações novas, apareceu bastante as contratações que o Grêmio fez. Mas eu acho que a nível técnico, assim, o Inter fez também grandes contratações. Acho que vai dar bons jogos, bons grenais. Eu acho que é bem legal, isso é uma coisa legal, assim, porque além do campo, o torcedor vai poder ter essa ideia de que vai ter Grenal no Futebol 7. E eu acho que isso é uma coisa diferente para o torcedor. Vai encher as arenas, eu acho que é muito importante. Muito bom. Eduardo Marona, que é técnico do Futebol 7 do Internacional e da Seleção Gaúcha e também integrante da Seleção Brasileira. Muito obrigado. Fique sempre com o Virando o Jogo e a RBC à disposição. Eu agradeço o convite mais uma vez
É muito bom a gente poder falar da nossa modalidade, do nosso clube. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom. Obrigado também, Paulo Nunes, Thiago Rocha, e muito obrigado aí à sua audiência e o convite para que permaneçam conosco. Está chegando o Cadu Oliveira com 2 toques, repercutindo aí os jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Voltamos amanhã, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo. Até lá. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. E claro, deixe o sol entrar. Claro,